Então, estão todos sendo gravados e agora eu vou compartilhar novamente a minha tela, tá? Todos estão vendo aqui como é que se diz? O PowerPoint? Pessoal? Eu tô vendo. Então, agora eu vou colocar aqui. Então, ótimo. Está sendo gravado isso aqui. Eu vou colocar aqui embaixo só para ver que está gravando, porque teve um dia da semana que a aula não gravou. Bom, vamos começar então a aula, já que o pessoal, alguns aí tiveram dificuldade, e aí eu não vou esperar mais, porque senão vamos nos estender muito, tá? Bom, hoje começamos a aula realmente de pediatria. Até então nós havíamos tido várias aulas de neonatologia e hoje vai começar as aulas de pediatria, que particularmente eu acho até bem mais interessantes, porque afinal de contas eu sou especialista em pediatria geral e UTI pediátrica, embora eu já tenha trabalhado em UTI neonatal. Tá. Bom, inicialmente nós vamos falar um pouquinho a respeito da ciência que estuda principalmente o desenvolvimento infantil, que é a puericultura. A puericultura, digamos assim, a pediatria em si, ela é uma ciência, é um ramo da medicina que ela começou, na verdade, começou a ser estudado no final, se não me engano, no final do século XVIII no final do século XIX e no início do século XX. A puericultura ela está sustentada sobre dois pilares, que um é a educação e a prevenção. Creio que várias de vocês já foram mães ou então têm sobrinhos, primos, e não sei se vocês já perceberam, normalmente até mais ou menos 1 a 2 anos de idade, nós levamos essas crianças do seu nascimento até essa idade, até o médico ou o enfermeiro para realizar consultas mensais, aonde nós fazemos a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil. Essa ciência chama-se puericultura. Inicialmente ela era realizada pelos médicos, né? E depois ela começou a ser realizada pelos enfermeiros também nas consultas de enfermagem. Na puericultura, na verdade, a gente não visa como que se diz? Nós não visamos, na verdade, a doença, e sim a sua prevenção e também a educação. Bom, a puericultura, então, ela é principalmente o que? Ela relaciona-se à prevenção e também à prevenção e à educação em saúde, tanto da criança quanto do adolescente. Mas, normalmente, nós utilizamos mais, principalmente nas crianças até os 2 anos de idade. Por quê? Porque se eventualmente for detectado algum tipo de alteração na evolução do crescimento e desenvolvimento, não crescimento e desenvolvimento físico apenas, mas neuropsicomotor também, ou seja, desenvolvimento comportamental e também das suas habilidades, nós vamos encaminhar essa criança para que ela faça um acompanhamento adequado. Então, nesse ramo, o que acontece? Nos permite avaliar, acompanhar e detectar distúrbios. Bom, como eu havia falado para vocês, a puericultura e a pediatria, elas começaram por volta de 1865, ou seja, no final do século XIX. Essa ciência, ela surgiu em Paris. As crianças, elas não eram vistas como um público especial, e sim como adultos em miniatura. Então, houve um médico, né, que ele começou a estudar esse crescimento e desenvolvimento infantil, que era o Caron, e ele realizou a confecção de um material, que era um manual, que chamava-se puericultura. Ou seja, a puericultura era a ciência de elevar higienicamente e fisiologicamente as crianças. Ou seja, nesse contexto,
ele tirou uma visão que se tinha da criança, que era um adulto em miniatura, não se dava muita importância à criança naquela época, se dava muita importância, sim, ao adulto. E, além disso, nesta época começou a ter uma ascensão maior da medicina como ciência. Além disso, no caso da puericultura, acreditava-se, né, que principalmente no período, né, de 0 a 2 anos, as mães elas deveriam receber cuidados, deveriam receber orientações relacionadas ao cuidado com seus filhos, porque assim reduziria as internações. Vocês imaginem que hoje ainda existe poucos hospitais para poder tratar as internações. Antigamente havia-se muito menos. Bom, nesse contexto onde esse autor ele defendia que as crianças elas deveriam ser tratadas de um modo diferenciado do adulto, e também ele defendia que essas crianças elas tinham que ser assistidas nesse período tão importante da sua vida para que elas pudessem crescer, digamos assim, fortes e saudáveis. Originou-se esses dois pilares da puericultura, que seria a educação e a prevenção e saúde. Então, por isso que é tão importante essa vigilância, principalmente do 0, na verdade, não só até os 2 anos, mas até os 5 anos de idade. Até mesmo os nossos manuais do Ministério da Saúde, eles preconizam e falam principalmente desta idade. Essa idade, para nós, é a idade, digamos assim, de ouro. Por quê? Nessa idade, só um minutinho. Só para eu pegar meu banquinho. Nesta idade é que as crianças elas têm, principalmente com relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, o seu desenvolvimento crítico, que seria do 0 aos 5 anos de idade. Então, por isso, a vigilância se dá principalmente até os 5 anos de idade. Não que as demais idades não sejam importantes, são igualmente importantes. Mas é nesse período que a criança ela tem um desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento significativo. Alguma dúvida até aqui? Desculpa, eu falei tanto que eu perdi até o fôlego. Alguma dúvida? Por enquanto, não, Pro. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa. Como se fosse uma aula normal. Como se fosse, não. É uma aula normal. Simplesmente eu não estou perto de vocês, infelizmente. E eu adoraria estar, viu? Acreditem. Bom, então, como já falado anteriormente, os dois pilares da puericultura são a educação, a prevenção e saúde. Por isso, a evolução, bem como as alterações do crescimento e desenvolvimento, são os objetivos aí da puericultura. Por quê? Porque ela permite avaliar, acompanhar e detectar distúrbios. Vocês já ouviram falar que durante as consultas pediátricas, né, de puericultura, por exemplo, nós realizamos também a mensuração do perímetro cefálico da criança? Todas já ouviram esse procedimento? Ouviram falar dele? O que nós fazemos? Nós pegamos uma fita métrica e nós verificamos o diâmetro da cabeça dessa criança. Por exemplo, se essa criança ela tiver um diâmetro aumentado em relação à sua idade, um percentil aumentado, o que nós fazemos? Possivelmente essa criança, por exemplo, ela pode ter uma hidrocefalia. Então, essa criança ela tem que ser encaminhada a um especialista, como, por exemplo, um neurologista. Se essa criança tiver um perímetro cefálico, né, menor do que seria o normal para o percentil menor do que seria para a idade, nós vamos encaminhar também para o neurologista. Por quê? Possivelmente essa criança pode ter o quê? Uma microcefalia. Então, isso é o tipo de vigilância, por exemplo, que nós fazemos. E isso é extremamente importante. Oi? Eles são os valores antropométricos, é isso? Isso. Tu chegou e tu não avisou? Avisei. Sei. Mas tá ótimo. Que bom que você entrou. Então, são medidas antropométricas.
Por exemplo, essa medida antropométrica especificamente, ela nos permite avaliar o quê? Se essa criança está tendo um crescimento cerebral adequado, né? Ou então se existe uma comorbidade associada a esse perímetro aumentado. Vocês já ouviram falar que várias crianças, se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, elas tiveram o quê? Nasceram e tiveram o perímetro cefálico diminuído, que consistia numa microcefalia. Essa microcefalia, provavelmente, ela era decorrente da mãe, durante a gravidez, ter tido, por exemplo, Zika vírus. Né? Então, esse tipo de desenvolvimento, só citando como exemplo o perímetro, ele é super importante, porque ele vai nos dar subsídios para que a gente possa encaminhar e essa criança ser devidamente tratada. Então, na pediatria, nós vamos estudar, logicamente, as crianças após os 28 dias de vida, os lactentes, as crianças escolares, pré-escolares e também as crianças na adolescência. Então, ela é abrangente. Uma coisa que eu quero que se frise na cabeça de vocês são as faixas etárias do desenvolvimento infantil, certo? Onde nós temos o neonato, que isso vocês já sabem bem, que é de 0 a 28 dias de vida. O lactente, que é a partir dos 29 dias de vida até os 12 meses de vida. O infante ou toddler, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar essa palavra que chama-se toddler, que quer dizer o quê? Infante. Infante ou toddler, digamos assim, é um bebezão. Ele não é mais um bebezinho que mama, né? Leite, é amamentado, digamos assim, e ele já sabe andar, mas ele ainda não sabe falar adequadamente. Então, ele é um bebezão, que vai dos 12 meses de vida até os 36 meses. O pré-escolar, que vai dos 3 meses aos... 3 meses não, dos 3 anos aos 6 meses de vida. Os escolares, que são dos 7 anos aos 11 anos de vida. As crianças, as crianças que se encontram na puberdade, que seria dos 11 anos de vida até os 13 anos de vida. E dos 13 aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, que são os adolescentes, tá? Não vamos esquecer também dos indivíduos que estão na puberdade e também dos adolescentes, tá? Esse quadro foi retirado do livro de vocês, mas tem essas duas nomenclaturas também a serem acrescentadas, certo? Estudem esse quadro, porque normalmente eu peço na prova. Porque isso daqui é obrigação de nós enfermeiros sabermos quais são as faixas etárias do desenvolvimento infantil. Frise-se. Tá? Então, eu já falei aqui para vocês, certo? Aqui, esse quadro ele foi retirado, diz que foi tirado do Oli Wong, mas acho que não foi não. Ele, na verdade, o escolar, ele vai... estudem, obviamente, o que está no livro, mas ele vai até 9 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, as faixas do desenvolvimento infantil, elas são importantes porque nós dividimos o desenvolvimento infantil em faixas etárias distintas. Porque cada faixa etária ela tem uma característica totalmente diferente da outra. Portanto, é extremamente importante que nós saibamos, né, essas diferenças, tá bom? Dúvidas? Deixa eu só colocar aqui que a Cícera está me falando que precisa do convite. Eu já enviei 2 vezes para ela. Vou colocar aqui, já enviei 2 vezes. Bom, não sei se vocês se recordam, acho que na segunda aula onde nós tivemos, nós falamos a respeito do exame físico do RN, e eu falei para vocês algumas coisas relacionadas aos reflexos primitivos do neonato.
eu vou retomar esse assunto. Bom, quando a criança nasce, nós temos o quê? Nós temos algumas reações que elas são espontâneas. Porque nós falamos que é do neonato, mas esses reflexos eles persistem na lactência. Enquanto lactente, o bebê ele também permanece com alguns reflexos. Esses reflexos eles são reflexos espontâneos que normalmente a gente estimula nesses bebês. Esses reflexos eles servem para quê? Eles servem para a sobrevivência do indivíduo. Vocês já pararam para pensar que o ser humano, diferente dos outros animais, até mesmo dos outros mamíferos, ele tem algumas características. Uma delas é o ser humano, por exemplo, diferente do cachorrinho, do gatinho, do cavalinho, ele já sai andando? Não. Não, né? O bebê humano, ele tem uma característica, que é o quê? Ele é totalmente dependente da sua mãe. Ou seja, esse bebê, quando ele nasce, mesmo ele nascendo com a idade gestacional normal, que seria de 38 semanas, né? Ele ainda assim é totalmente dependente da mãe. Quando ele nasce com uma idade gestacional anterior às 38 semanas, isso agrava-se, porque ele ainda vai ser mais dependente, vai ter mais órgãos e sistemas que são imaturos, portanto, agrava a situação da criança, ainda expondo essa criança a várias patologias, como vocês viram aí. O que acontece? Algumas coisas a criança ela já nasce, digamos assim, sabendo. O que ela nasce sabendo? Se eu pegar essa criança logo após o parto, que eu falei lá para vocês, criança quando nasce, a enfermeira pega essa criança, coloca no seio materno e essa criança já mama. Por quê? Porque um dos reflexos primitivos é o quê? A sucção. A sucção. A sucção, ou seja, a criança ela nasce quando ela tem idade gestacional normal, ou seja, de 38 semanas, ela já nasce sabendo mamar. Outro reflexo primitivo do neonato depois se vocês quiserem eu mando até um artigo a respeito disso que é interessante, ou algum capítulo de livro. Outro reflexo primitivo que ela já nasce sabendo é o quê? O de busca. Se eu coloco a criança perto do bico do peito da mãe, ela vai direitinho e pega. Então, todos esses reflexos, eles são o quê? Reflexos que são primitivos, são respostas que elas são... Por que a gente fala que é primitivo? Porque elas são respostas automáticas e estereotipadas a algum estímulo externo. Ou seja, se eu coloco ela perto do seio materno, ela vai buscar esse seio materno. Se eu coloco ela perto desse seio materno, ela já vai sugar. E esses reflexos, eles servem o quê? Para a sobrevivência do ser humano, tá? Então, normalmente, eles estão presentes no nascimento. Conforme a criança ela vai crescendo, vários desses reflexos, eles se tornam atitudes, o quê? Voluntárias, como, por exemplo, a partir dos 6 meses de idade, a criança ela não mama apenas por reflexo, ela mama porque ela quer, né? Depois dos 4 meses de idade, por exemplo, a criança ela não pega no seu dedo, que é a apreensão palmar, ela não pega porque é um reflexo, e sim porque ela quer. Então, vários desses reflexos, depois eles se tornam ações voluntárias. Mas, inicialmente, esses reflexos eles servem para sobrevivência. E há também alguns reflexos, como, por exemplo, o reflexo de Moro, que por exemplo, de Moro, normalmente ele desaparece por volta do 7º mês de vida, do 7º até o 1º ano de vida. Esses reflexos eles não podem estar mais presentes, porque eles podem, inclusive, depois indicar algum dano neurológico. Então, nós temos vários reflexos, muito mais do que estão descritos aqui. Um deles é o tônico cervical, aquele que a gente coloca o bebê deitado, levanta um dos bracinhos, né, para cima,
e ele, no outro braço, ele vira a cabeça para o lado contrário e também ele estende o braço contralateral, que é o reflexo que nós falamos que é o do esgrimista. O reflexo de preensão palmar, que é aquele reflexo que nós colocamos o dedo próximo da palma da mão da criança e ela fecha como reflexo. Temos também o preensão plantar, que nós aproximamos o nosso dedo da planta do pé da criança e ela fecha o pezinho, tá? Temos também a marcha reflexa. Nós seguramos a criança pelo tronco e aí a criança acaba realizando alguns movimentos de passo, tá? Sobre uma superfície plana. Normalmente esse reflexo ele desaparece mais ou menos entre 8 e 9 meses. O reflexo de Moro, ou do abraço, ou do susto, é aquele reflexo que, quando nós fazemos um ruído alto, ou então essa criança ela se assusta, por exemplo, você segura essa criança ou vai dar banho, já perceberam quando nós vamos dar banho num bebê, principalmente quando ele é recém-nascido, ele chora muito? Por quê? Normalmente ele se sente o quê? Inseguro quando nós seguramos esse bebê, e aí ele abre os braços, os artérios, ou seja, os dedinhos da mão, e chora. Esse reflexo o bebê ele tem a impressão que ele vai cair, por isso ele chora. Então chama-se reflexo de Moro, do abraço ou do susto. E ainda nós temos um reflexo, que é um reflexo também neurológico, chama-se reflexo de Babinski. Não está descrito aqui, mas ele funciona da seguinte forma: nós pegamos a planta do pé do bebê, passamos um objeto, por exemplo, o dedo, ou um objeto que faça uma certa pressão, né, nesse pé, e normalmente a criança ela abre os artérios, ela abre os dedinhos. Esse reflexo, que é o reflexo de Babinski, ele desaparece também entre o 7º e o 12º mês de vida. Esse reflexo ele não pode persistir, ele tem que desaparecer totalmente, senão ele pode indicar algum tipo de doença neurológica, por exemplo, algum tipo de paralisia, tá? Então esses são os reflexos primitivos do neonato, porém eles também se estendem na fase de lactentes, tá? Vocês entenderam o que quer dizer o reflexo primitivo do neonato? Se eu perguntar na prova, todos saberão responder? Desconfigurou aqui meu negócio. Mas eu já falei tudo isso para vocês. O reflexo de tônico cervical ou do esgrimista, o preensão palmar, a marcha e também o reflexo de Moro. Se eu perguntar, então todos saberão falar. Ótimo. Então aqui é só falando para vocês novamente quando que desaparecem esses reflexos. O Moro a partir dos 6 meses que ele desaparece. O de sucção, veja só. Você vai falar assim, professora, mas a gente sabe sugar o resto da vida. Então, ele passa, a partir dos 3 meses, ele já não é um ato mais reflexo, e sim voluntário. O preensão palmar e plantar, tá? O tônico cervical do esgrimista e o de Babinski, que eu falei para vocês, que desaparece em torno de 7 meses a 1 ano. Bom, vocês já perceberam que as crianças, conforme elas vão se desenvolvendo, o que ocorre com essa criança? Cada mês de vida dessa criança acaba havendo o quê? Ela acaba ganhando habilidades, ou seja, ela acaba tendo um desenvolvimento motor grosso e da motricidade fina de acordo com os meses que vão passando, tá? Quando ela nasce, normalmente o que acontece? A criança ela não nasce, por exemplo, com uma visão tão boa. Ela consegue enxergar bem o quê? Até 20 centímetros dos seus olhos. Coincidentemente,
20 centímetros do olho do bebê significa o quê? Alguém sabe me dizer? O que ela enxerga de tão de perto? Pode falar sem medo de ser feliz. Só a mãe. A mãe e mais especificamente o peito da mãe dela. Ou seja, a criança, principalmente até os 2 meses de vida, ela é o quê? Ela e o peito da mãe dela, tá? Então é isso que ela consegue enxergar bem. Ou seja, a criança, isso na psicologia a gente fala o quê? Que a criança, ela enxerga a mãe, a mama da mãe, como como integrante de si. Quando a criança ela tem por volta de 2 ou 3 meses, quando você movimenta, né, um objeto, normalmente essa criança ela faz o quê? Ela já consegue visualizar esse objeto e ela vira a cabeça em direção desse objeto ou dessa pessoa. Por volta dos 3 a 4 meses, ela já consegue fazer a sustentação da cabeça. Por volta de 6 a 7 meses, ela já consegue ficar sentada. E por volta de 9 a 10 meses, ela já consegue engatinhar. Vocês veem que isso tudo significa o quê? Significa que a criança ela vai tendo o quê? Uma mielinização do sistema nervoso central. Portanto, ela vai ganhando essas habilidades, que elas são o quê? Da cabeça para os pés. Ou seja, primeiro ela começa a ter uma visão melhor, depois ela começa a sustentar a sua cabeça, até o momento que ela já começa, por volta de 10 a 11 meses, de 10 a 13 meses, a dar os primeiros passos, tá? E aí vai tendo a evolução, né, do desenvolvimento motor. Depois ela já consegue, até os 18 meses, ela consegue chutar a bola, ela consegue chutar a bola e sobe a escada também engatinhando. Aos 24 meses, ela consegue subir e descer a escada sem apoio. A partir dos 3 anos, consegue pular corda com 2 pés, certo? Aos 4 anos, ela já consegue saltar várias vezes no mesmo lugar. Aos 5 anos, ela já tem equilíbrio para ficar na ponta dos pés. E assim por diante. E também, isso chama-se desenvolvimento motor grosso. E temos também o desenvolvimento motor fino. O que significa isso? Significa que são as habilidades principalmente com as mãos. O que nos diferencia dos demais mamíferos? Uma das características que nos diferenciam dos demais mamíferos é o quê? Polegar. Exatamente, mas o que faz esse polegar? Ele consegue fazer oposição aos demais dedos. Ou seja, nós conseguimos fazer um movimento em pinça, né? Se eu colocar, por exemplo, várias bolinhas dentro de um potinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um movimento de pinça e tentar retirar essas bolinhas. Existe até mesmo um teste que chama-se teste de triagem de desenvolvimento de Denver, que provavelmente, quando vocês forem fazer os estágios, né, quem calhar de fazer na pediatria, é um dos testes que nós fazemos para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E nesse caso em específico, a motricidade fina. Então, por volta de um ano e 2 meses, nós colocamos vários docinhos dentro de um potinho, ou passas, né, como descrito na literatura, e essa criança, ela tenta fazer o quê? Ela tenta retirá-los através do movimento em pinça, tá? Então, esse movimento em pinça é extremamente importante, porque é o que nos diferencia dos demais mamíferos. Bom, além disso, entre 12 e 24 meses, a criança ela já consegue, se eu der um giz de cera na mão dela, ela já consegue fazer rabiscos de modo não intencional, aleatório. A partir dos 24 meses, dos 24 aos 36 meses, ela já consegue fazer rabiscos intencionalmente e até mesmo consegue
primitivamente fazer uma forma circular e um traço vertical. Já dos 3 a 4 anos, ela realiza desenhos disformes, faz um círculo aberto. Dos 4 a 5 anos, ela já consegue fazer desenhos lógicos. A partir dos 3 ou 4 anos, ela também consegue já diferenciar 3 ou 4 cores, né, principalmente as cores primárias, né, vermelho, não só as primárias, mas assim, vermelho, amarelo e, se não me engano, o azul, que são as primárias. Ela também consegue diferenciar o verde. E dos 5 aos 6 anos de idade, ela já consegue fazer desenhos completos, ela já consegue fazer, obviamente, ainda de forma primitiva, né? Desenhar digamos assim, um desenho de um menininho, por exemplo, né? Lembra quando vocês faziam os menininhos de palito? Né? A partir dos 6 anos, inclusive, as crianças já conseguem fazer desenhos até mais elaborados. Então, nós temos aí o desenvolvimento motor grosso e o motor fino, tá? Bom, com relação ao desenvolvimento motor fino e motor grosso, alguém tem alguma dúvida? Agora eu vou falar a respeito da avaliação física, nutricional e das medidas antropométricas. Professora, Oi. a senhora falou que no teste de Moro lá, chega aos 6 meses, a criança ela tem que parar de sentir, né? É isso? Não, eu falei que no Moro, não falei que ela para de sentir. Eu falei que o Babinski, na verdade, o que acontece? A maioria desses reflexos, eles são reflexos que eles se tornam ações voluntárias. Por exemplo, a sucção, até mesmo o Moro, ele se torna voluntário. A criança tem medo, ela tem medo de verdade, não é reflexo. E se é uma criança tipo de 8 ou 9 meses, que já passou da data aí do prazo, e ela Continua. apresentar um reflexo aí, então quer dizer que isso aí logo ela tem algum problema neurológico? Geralmente, quando esses reflexos eles ainda continuam reflexos, principalmente o Babinski, indica que a criança tem algum tipo de lesão neurológica. Por exemplo, quem assistiu a aula que eu coloquei lá, videoaula, da patologias neonatais, entre essas aulas, e alguém fez um trabalho a respeito disso, que é a icterícia neonatal. Por exemplo, a icterícia neonatal ela tem uma complicação que chama kernícteros. Ou seja, essa bilirrubina indireta, ela impregna, por exemplo, nos tecidos do sistema nervoso central. Quando a criança ela tem kernícteros, o reflexo de Babinski ele não desaparece. Por quê? Porque essa criança ela se tornou uma criança com paralisia cerebral, que é a famosa encefalopatia crônica não evolutiva que a gente fala, tá? Então, esse reflexo neurológico, por exemplo, Babinski, ele indica que não houve uma mielinização completa do sistema nervoso central, por alguma razão que seja, nesse caso específico, devido à impregnação da bilirrubina no sistema nervoso central, que levou a criança, por exemplo, a uma paralisia cerebral. Tá? Não sei se deu para esclarecer, Júnior. Valeu. Bom, falando um pouco do exame físico, eu creio que vocês já tiveram lá uma matéria, não foi a de SAI, não, foi outra matéria que falou do exame físico, tá? Essa matéria... Espera só um pouco, eu quero retirar isso aqui. Bom, o exame físico ele é composto de 4 técnicas específicas, que é a inspeção estática e dinâmica, palpação,
percussão e ausculta. Lembrando que tem no caso, no sistema digestório, nós alteramos essa sequência exatamente porque no sistema digestório, mais especificamente no abdômen, nós temos o quê? Se nós realizarmos a palpação e a percussão antes da ausculta, nós vamos modificar esses ruídos hidroaéreos que se encontram lá e nós vamos ter um exame físico que não é fidedigno. Quais são os materiais que eu devo levar para realizar o exame físico? Bom, eu preciso primeiro do quê? Do estetoscópio, obviamente, preferencialmente que esse estetoscópio seja um estetoscópio que seja um estetoscópio pediátrico. Preciso também de uma balança, que pode ser essa balança até 15 quilos para as crianças menores. Pode ser essa balança acima de 15 quilos para as crianças maiores. Obviamente aqui, né, nesse slide eu coloquei 2 balanças mecânicas, mas na atualidade nós utilizamos a balança o quê? A balança que é a digital. Precisamos também da régua antropométrica para as crianças menores de 2 anos de idade para verificar a sua estatura. Precisamos também do abaixador de língua, do termômetro, da lanterna e também para verificarmos a pressão arterial nas crianças, nós precisamos de um aparelho de pressão arterial, um esfigmomanômetro que tenha a braçadeira adequada, tá? Então, é necessário que se tenha alguns materiais à mão e, além disso, eu esqueci aqui do relógio e a fita métrica, tá? Ah, tá aqui a fita métrica. Então, é necessário que nós tenhamos à mão esses instrumentos para que nós possamos realizar esse exame físico de um modo adequado. Outra coisa que é importante lembrar, eu tenho que levar essa criança, ou pelo menos que essa criança esteja num local onde eu possa preservar o quê? A intimidade, um local onde seja quente, um lugar onde tenha poucos ruídos, tá? Para que eu possa fazer um exame físico adequado. Isso daí é o que nós temos que levar para fazer o exame físico. Uma coisa que é importante lembrar é relacionada a algumas doenças, né, algumas patologias. Não que eu vá falar a respeito delas agora. Mas, por que nós fazemos as medidas antropométricas? Porque ainda existem muitas crianças que sofrem da desnutrição infantil. Portanto, a desnutrição ela ainda acomete cerca de 20 milhões de crianças no mundo inteiro, em idade pré-escolar em todo o mundo. Isso representa 1/3 de aproximadamente 8 milhões de mortes em crianças menores de 5 anos. Esses números, apesar de serem números muito significativos ainda, eles melhoraram muito em decorrência, né, da melhora das condições de vida, do índice de desenvolvimento humano ter melhorado, por exemplo, aqui no Brasil. Mas, principalmente na minha infância, era até muito divulgado, por exemplo, a questão do soro de reidratação oral caseiro. Tanto era de tantas crianças que acabavam morrendo, por exemplo, de diarreia e desidratação. Então, a desnutrição infantil é algo que ainda ocorre nos dias de hoje. E aí eu ouso falar mais. Com todo esse momento delicado que nós estamos vivendo, vocês já pararam para pensar nas pessoas com rendas menores? O que deve estar acontecendo com essas crianças que vivem nesse ambiente? Será que nós não vamos ter um índice maior em decorrência de todo desse momento delicado, até mesmo de desnutrição infantil? Vocês já pararam para pensar nas comunidades como que devem estar as coisas? Porque se a gente não trabalha, imagine o pessoal da comunidade, que nem sempre tem empregos fixos.
Então, provavelmente esse ano é bem provável que esse número ele aumente, por exemplo. Vocês já pararam para pensar nisso? Crianças? Sim. Porque, assim, se tá ruim para nós, imaginem as pessoas com condições mais delicadas, né, de vida, né, que não possuem recursos. Para ela vai estar bem pior. Bom, relacionado à desnutrição infantil, essa desnutrição ela é avaliar, também nós temos o outro extremo, que são as crianças obesas, principalmente em decorrência do quê? Em decorrência do sedentarismo que nós temos hoje. Na minha época, as crianças elas brincavam onde? Elas brincavam na rua, de esconde-esconde, de pega-pega. Hoje em dia, as crianças, em geral, elas brincam aonde? Elas brincam dentro de casa, elas já estão confinadas. O brinquedo dela é o celular, é o tablet, é o joguinho, é a televisão. E dificilmente essas crianças acabam brincando fora do seu domicílio. Portanto, o que ocorre? Acaba ocorrendo um aumento das crianças obesas também. Então, a vigilância nutricional ela vai se dar tanto nas crianças que são desnutridas, ou seja, tem um índice de massa corpórea abaixo do que recomendado, que se eu não me engano é 18, ou então são aquelas crianças que são o quê? Obesas. Quando que eu vou detectar isso? Eu vou detectar, né, nas consultas de enfermagem. E aí que eu vou conseguir observar por que essa criança ela ficou desnutrida ou então obesa. E aí, através disso, vai se dar o quê? Uma investigação, não só nossa, mas também com a equipe multidisciplinar, onde até mesmo nós vamos encaminhá-la para o serviço da nutrição. Como que eu vou fazer a vigilância nutricional dessa criança? Através da avaliação do peso e da estatura dessa criança. Então, só para mostrar os dois extremos, uma criança obesa e uma criança extremamente desnutrida. Vocês vão falar para mim, mas essa criança é da África. E vocês acham que aqui no Brasil nós não temos crianças desnutridas? Sim, principalmente nas periferias. Nos interiores aí do Brasil, né? Seja no interior de São Paulo, interior do Acre, interior, sei lá, de Pernambuco, em todos os interiores. Por quê? Normalmente, nós vamos ter pessoas até mesmo com índice de desenvolvimento humano menor nesses locais. Outra forma de avaliar o desenvolvimento, né, em crescimento e estatura da criança também é o quê? A verificação do perímetro cefálico, tá? Ou seja, a antropometria, gente, o áudio, a antropometria, ela é baseada no quê? No peso e na estatura. Fazendo uma ressalva, no livro fala-se que o perímetro cefálico, aliás, está certo, que o perímetro cefálico é realizado até os 24 meses de idade. Por quê? Porque é o período onde nós temos um crescimento significativo do crânio e também do cérebro. Nas crianças maiores, além de nós verificamos o peso e a estatura, nós também verificamos o índice de massa corpórea, principalmente a partir dos 5 anos de idade. Tá? Assim como nós verificamos no adulto, os parâmetros são idênticos. Bom, tem um autor que chama-se Gomes. Esse autor, ele fez através de classificações. Pessoal, eu agradeço se fechar o áudio. Bom, a classificação de Gomes, ela é uma das mais utilizadas
principalmente nas crianças abaixo de 2 anos de idade, aonde nós vamos ter o quê? O peso como um parâmetro de maior significância. Por quê? Normalmente, quando a criança ela não ganha o peso adequadamente, ela também não cresce. E aí, nós vamos ter como primeiro parâmetro modificável o ganho de peso, principalmente aonde? Na desnutrição. Por isso que um dos parâmetros mais importantes aí para a criança é o que? O pesar diariamente, no caso das crianças internadas. A classificação do Gomes, ele vai ver o peso esperado versus o peso observado, tá? O peso esperado seria o peso esperado para a maior parte das crianças, que seria o percentil 50, tá? Normalmente, na atualidade, pelo Ministério da Saúde, nós não utilizamos tanto essa classificação. Por quê? Porque nós temos algumas tabelas, né, que depois eu vou mostrar para vocês, provavelmente a professora Silvana ensinará-los lá no laboratório, quando nós retornarmos às atividades, que essa tabela ela já mostra para mim qual o percentil de peso que essa criança se encontra, tá? São essas duas tabelas aqui. Essas tabelas, elas vão ser tabelas que elas têm duas variáveis. Uma é a idade em meses e a outra, no caso dessa tabela que eu estou mostrando para vocês, e a outra seria o peso da criança em quilogramas. Ou seja, no eixo X eu vou colocar a idade da criança e no eixo Y eu vou colocar eu vou colocar a idade da criança e o outro o peso da criança. E aí, esses dois parâmetros eles vão se encontrar e aonde esses parâmetros se encontrarem, eu vou fazer uma marcação, uma bolinha. E aí eu vou verificar se essa criança ela está entre o percentil 15 até o percentil 85, essa criança está nos parâmetros da normalidade. Se essa criança estiver entre o percentil 85 e o percentil 97, essa criança tem um sobrepeso. Se essa criança estiver acima do percentil 97, é uma criança que está o quê? Obesa. No entanto, se eu tiver uma criança entre o percentil 3 e o percentil 15, eu tenho uma criança subnutrida. Se eu tiver uma criança abaixo do percentil 3, eu vou ter o quê? Uma criança desnutrida, tá? Não convém eu mostrar mais que isso para vocês hoje, por quê? Para realizarmos isso, nós precisamos de sentar e realizar alguns exercícios. A mesma coisa é na estatura. Num eixo eu vou ter a idade da criança e no outro eixo eu vou ter o quê? Vou ter, no caso, a estatura em centímetros, tá? E os parâmetros são iguais. Porém, nós devemos lembrar que, quando se trata de estatura, nós também temos as variações genéticas, certo? A mesma coisa. Não tinha aquela coleguinha de vocês lá, a Valéria? Ela é baixinha, certo? Um bebê da Valéria não vai ser igual um bebê, por exemplo, sei lá, quem é o maior da turma? Não vai ser igual o bebê da colega maior da turma. Não sei quem, acho que é a Natália, se não me engano. Então, o filho da Natália vai ser, normalmente, vai ter uma estatura maior do que o filho da Valéria. Por quê? Porque geneticamente a Natália, ela já é maior do que a Valéria. Então, se eu tenho pais pequenos, a tendência é que eu tenha o quê? Filhos pequenos. Falando um pouco a respeito uma coisa. Eu acho que... Tá. Não falou aqui, eu não sei porque, acho que não está... Eu achei que eu tinha colocado esse slide.
O perímetro cefálico da criança, como que eu vou realizá-lo? Também é outra medida que nós vamos verificar lá no laboratório. Como será realizado? Eu vou pegar a fita métrica, colocar na cabeça da criança, vai passar por trás da cabeça da criança, ou seja, do occipício, que é a região onde eu tenho maior proeminência. Essa fita métrica, aqui tem um erro, tá? Essa fita métrica tem que estar passando por cima da região, por cima das orelhas da criança e se encontrar aqui na glabela, que é entre os olhos. E aí eu vou ter o perímetro cefálico. A estatura, que é realizada através da régua antropométrica, que é essa régua aqui, ela é uma régua que tem uma extremidade fixa e uma extremidade móvel. A extremidade fixa vai ficar a cabeça da criança. A extremidade móvel vai ficar os pés. E aí nós vamos deixá-la em posição anatômica, mantendo essa criança, digamos assim, imóvel, para na extremidade fixa estar vendo qual é a estatura dessa criança. Pesar, eu acho que não tem erro, é só colocar a criança, geralmente nós colocamos ou ela de fralda ou ela nua, e verificamos através da balança. Bom, o exame físico, em geral, o exame físico, ele tem que objetivo? Primeiro, fazer o levantamento das condições da criança, as condições gerais, as condições, sejam elas físicas e psicológicas, para encontrar as informações que vão nos ajudar aí na assistência de enfermagem. O exame físico é necessário ter conhecimento técnico-científico, ou seja, tem que saber o que eu estou fazendo para poder se detectar aí alguma anormalidade. E o exame físico ele é extremamente relevante, principalmente para realizar o quê? A sistematização da assistência de enfermagem. Eu nem vou entrar nos méritos porque vocês já tiveram essa disciplina comigo, tá? Como eu realizo o exame físico infantil? Sempre da posição céfalo-podálico. Mas eu tenho uma ressalva, principalmente nas crianças, o quê? Menores. Nas crianças menores, essa ordem do exame físico ela pode ser alterada. Por quê? Já viram como a criança ela se assusta e se incomoda com tudo? Se eu for realizar primeiro o exame no crânio, ao invés, por exemplo, do abdômen ou do tórax, essa criança vai chorar e esse exame físico vai se tornar o quê? Mais difícil, tá? Então, principalmente nas crianças menores, eu posso modificar a ordem desse exame físico. Outra coisa que eu preciso realizar é o que? A anamnese. Como vocês já sabem, a anamnese faz parte da primeira fase, assim como o exame físico, da primeira fase da sistematização da assistência de enfermagem, que é o quê? A investigação. Portanto, a anamnese, nós colhemos os dados, fazemos perguntas à mãe e através dessa anamnese, nós vamos conseguir fazer uma entrevista e vai embasar o nosso raciocínio clínico para posteriormente realizar os diagnósticos de enfermagem. Tá? Então, vendo aqui um guia rápido para anamnese, o que eu tenho? Informações gerais da criança, qual o nome da criança, data de nascimento, procedência, naturalidade. Outra coisa, qual foi o motivo pelo qual ela foi trazida no serviço de saúde? Por exemplo, febre e tosse há 3 dias. Qual a história da doença atual? Quais são todos os sintomas? O que ela realizou já de tratamento? Ela já ficou doente antes? Principalmente nos bebês, é necessário que se colha também a história pré-natal, como foi a gestação materna, se ela teve intercorrências, se essa gestação materna, nesta gestação materna, a criança ela nasceu com a idade gestacional normal, ela nasceu prematura, ela ficou internada em UTI neonatal, e quantas consultas de pré-natal foram realizadas pela mãe? E as condições do nascimento? Foi parto cesáreo ou foi parto normal? Essa criança, ela teve alguma intercorrência ao nascer? Por exemplo,
ela teve aspiração de mecônio, ela ficou internada na UTI neonatal, ela teve icterícia, e também o Apgar dessa criança. Então, tudo isso é necessário ser realizado na anamnese. Ainda nós perguntamos se ela faz algum tratamento de saúde, perguntamos se ela já tem cirurgias anteriores, se faz uso de medicações de uso contínuo, tá? Tudo isso é importante para a gente ter um subsídio até mesmo para saber o que procurar. Vamos lembrar que durante, lógico, o que eu vou falar agora, gente, eu vou falar na sequência cefalopodálico, mas sempre lembrar que o exame físico infantil, ele é um exame físico que de oportunidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês desejam intervalo ou a gente vai direto? Vai tocando direto aí, professor. Ah, direto, Pro. Se a minha voz cansar, eu peço pra gente parar um pouco, tá? Porque eu já tô tomando água aqui, mas tá difícil. Porque tá muito seco o tempo. Bom, avaliação geral. Primeiro, vou ver como é que essa criança está se comportando, principalmente com a mãe. Outra coisa, vou ver as condições dessa criança. No caso, as condições da pele, do cabelo, as expressões faciais, implantação da orelha. Gente, quando tem uma implantação que ela está abaixo da linha, do canto externo dos olhos, quando as orelhas estão implantadas abaixo do canto externo dos olhos, eu posso ter o quê? Indicar síndromes, tá? Como, por exemplo, a síndrome de Down. Ainda com a lanterna, eu vou verificar se essa criança ela tem uma fotorreatividade das pupilas. Lembrando que miose é a pupila contraída e a midríase é a pupila dilatada. As condições do nariz, se essas coanas, né, estão pérvias, ou então tem presença de secreção, se existe aí desvio de septo aparente. Também verifica-se a presença de linfonodos palpáveis, principalmente na região cervical, tá? Isso aqui eu nem vou falar para vocês que eu já falei, tá? No crânio, se for um bebê abaixo de 2 anos de idade, eu vou ter o quê? As fontanelas. A fontanela anterior ou bregmática e a fontanela posterior ou sagital. Ou sagital não, ou lambdoide, desculpe. Ainda, eu vou ter as suturas coronal, tá? Coronal e também as suturas coronal e sagital, tá? Uma das coisas que nós fazemos é palpar essa fontanela. A fontanela, ela tem que estar o quê? Plana e normotensa. A fontanela é nada mais, nada menos do que uma abertura óssea para que esse cérebro e crânio possam crescer adequadamente. Quando essa fontanela, nessa região fica o quê? Uma camada de pele, né? E todas as meninges, obviamente. E aqui fica aberto, por isso que ele fica mais mole. A famosa moleira que a avó falava pra gente, tá? Então, eu palpo essa fontanela. Essa fontanela tem que estar normotensa e plana. Se essa fontanela estiver abaulada, isso pode indicar o quê? Um aumento da pressão intracraniana. Se essa fontanela estiver o quê? Deprimida, eu coloco a mão, ela está abaixo do nível do osso, pode indicar, por exemplo, uma desidratação. É muito comum, por exemplo, uma criança dentro de um pronto-socorro com meningite chegar com essa fontanela abaulada e tensa. E é muito comum uma criança com diarreia e desidratação ou choque hipovolêmico chegar com a fontanela rebaixada ou deprimida, como a gente fala, tá? Dúvidas? Ainda na região cervical, eu vou palpar os linfonodos. Os linfonodos, eles vão desde a região parietal, que é a região posterior da cabeça, tá?
aliás, região occipital, que é a região posterior da cabeça, até, na verdade, a região inguinal. Se vocês forem pensar nos linfonodos, todos sabem o que é linfonodos? Linfonodos são pequenas estruturas que fazem parte do sistema linfático. Essas estruturas, elas são linhas de defesa do nosso organismo. Essas estruturas, elas capturam vírus e bactérias e elas tentam destruí-los antes de essas estruturas elas invadirem o nosso corpo. Geralmente, quando nós temos um processo infeccioso, né, tanto bacteriano quanto viral, esses linfonodos, eles fazem o quê? Eles ficam mais infartados, ou seja, eles ficam palpáveis. Normalmente, na criança, nós podemos ter linfonodos palpáveis, mesmo sem ter alguma significância, tá? Por quê? Um dos sistemas que estão em crescimento ainda durante a infância é o sistema imunológico, como eu havia falado para vocês. Então, algumas vezes, esse sistema imunológico, ele por estar em crescimento, ele também se encontra o quê? Mais evidente. Nós vamos ter linfonodos na região occipital, que são os linfonodos occipitais, na região atrás da orelha, que seriam os linfonodos retroauriculares, na região que seria na frente das orelhas, que seriam os linfonodos pré-auriculares, os linfonodos debaixo do queixo, que são submentonianos, os de baixo aqui da região mandibular, que são submandibulares, tá? Aí nós vamos descer para a região do pescoço, seriam os linfonodos cervicais anteriores e posteriores, os supraclaviculares, os infraclaviculares, os axilares e também os inguinais, que ficam na região inguinal, e os poplíteos, que ficam na região posterior do joelho, tá? Na região poplítea. Então, nós temos bastante linfonodos. É difícil palpar a tireoide nas crianças, porque ela é muito pequena, e além disso, a tireoide, o pescoço da criança, ele é mais curto, tá? E aí, é o exame físico que eu falei para vocês da região do crânio. Ah, eu esqueci uma coisa. Também a região bucal nós fazemos a inspeção. Lembrando que tem determinadas idades que eu não vou ter o quê? Dentes ainda na criança, tá? Dúvidas? Falei bastante. Deixa eu tomar Professor, uma coisa. Oi? essa com hidrocefalia demora mais para fechar as fontanelas? Sim. Por motivos meio que óbvios até. Porque se eu tô tendo como é que se diz? Se eu tenho um aumento da pressão intracraniana fazendo com que tenha uma força para fora, vai ser mais difícil de fechar. Tá bom? Deixa eu só tomar um fôlego. Região do tórax. A região do tórax, eu vou ter a inspeção dinâmica, a inspeção estática e a dinâmica, aonde na estática eu vou verificar se o tórax ele tem algum tipo do quê? Se ele tem cicatrizes, se tem verificar se os mamilos estão simétricos, se tem mamilos supranumerários, se tem algum tipo de cicatriz, tá? Ainda, na inspeção, eu vou ter a inspeção estática. A inspeção estática significa o quê? Observar o padrão respiratório e a simetria do tórax através do quê? Eu coloco as mãos sobre esse tórax da criança e, através disso, eu consigo ver o subir e o descer da mão e verificar se esse padrão respiratório e se esse tórax está o quê? Simétrico. Depois disso, eu vou ter o frame tóraco-vocal, que é o famoso falar 33. Lembre-se que a gente não fala 33, a criança não vai falar 33, principalmente o bebê. Como é que eu vou fazer para verificar o frame tóraco-vocal? Criança chorando, né?
A criança chorou, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha mão sobre o tórax da criança e vou verificar o tremor tórax vocal. Outra coisa que eu também faço no tórax, verificar o quê? Percutir. Qual é o som normal, a percussão do pulmão? É o som claro pulmonar. E por último, a ausculta. Sempre comparando uma região com a outra, um hemitórax com o outro. Eu vou auscultar tanto a região anterior quanto a região posterior. Lembrando que na região posterior eu tenho uma estrutura óssea que é a escápula, tá? Então eu tenho que ficar o quê? Atento. Bom, lembrar que o padrão ouro do tórax é o quê? É a ausculta. O achado normal é o quê? Os murmúrios vesiculares, que é aquele do pulmão. Porém, principalmente se a criança ela tiver algum tipo de doença respiratória, eu vou ter o quê? Eu vou ter os ruídos adventícios, que são ruídos patológicos. Entre eles, eu vou ter o ronco, o sibilo e o estertor. O ronco, ele parece um ronco mesmo. O sibilo, ele parece o miadinho do gato. Ou então, todo mundo já brincou com bexiga de festa? A bexiga que a gente pega na mão e fica segura e fica... faz esse barulhinho. Esse é o barulho até mais fidedigno do que o miado do gato que a gente fala, tá? Então, nós temos também o sibilo e os estertores, que o barulho é muito semelhante ao estourar de bolhas e ao abrir e fechar do velcro, tá? Então, são ruídos anormais que eu encontro principalmente na vigência do quê? De doenças respiratórias pulmonares agudas, tá? Não se esqueçam disso, tá? Dúvidas? Eu vou passar para o próximo. A ausculta cardíaca da criança. Lembrar que nós temos também a inspeção da região cardíaca, onde eu vou ver se existe uma pulsação visível nesse tórax da criança, tá? Normalmente, nas crianças é mais fácil verificar essa pulsação, certo? Principalmente na região aqui do precórdio, né? Na região na criança, essa região, inicialmente, que seria do ictus córdex, que corresponde ao foco mitral, inicialmente, quando ela nasce, está muito perto do foco pulmonar, que ela está no terceiro espaço intercostal. Até os 7 anos de idade, o coração ele também cresce, e esse foco mitral e esse local de palpação, né, do pulso, ele vai migrar até o 5º espaço intercostal, que seria como no adulto, tá? Bom, como que se faz a ausculta? Eu vou pegar meu estetoscópio, preferencialmente aquele estetoscópio que é o estetoscópio infantil, tá? Você vai posicionar sobre os focos de ausculta. Como que você vai fazer isso? Lembrar onde eles estão. Segundo espaço intercostal, na região para-external direita. Região do segundo espaço intercostal, na região para-external esquerda. Região da base do apêndice tifoide. E na região do 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, tá? Então, isso é importante lembrar onde estão os focos de ausculta. O que eu vou auscultar? Eu vou auscultar o tum-tá, que significa a abertura e o fechamento das válvulas, né? Que é a primeira e a segunda bulha, certo?
bulha 1, eu vou ter o quê? No caso, eu vou ter o fechamento da válvula mitral e na bulha 2 eu vou ter o fechamento da válvula aórtica, tá? Seguido do fechamento da válvula pulmonar, tá? E aí vocês vão escutar o tum, tá, que são as bulhas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos, geralmente sem sopro. Os sopros, eles são mais evidentes principalmente nos recém-nascidos. Nas crianças maiores, dificilmente eu vou encontrar sopros, tá? Bom, como eu havia falado para vocês, nós temos os sons de ausculta, que são as bulhas. Tem alguém dormindo. E também temos, de um modo geral, a bulha 1 e a bulha 2. Ainda nós podemos ter as bulhas anormais. A bulha 1 é o fechamento das válvulas tricúspide e mitral. E a bulha 2 é o fechamento, né? Aliás, isso. A bulha 2, também, nós vamos ter a abertura, no caso, o fechamento das válvulas semilunares, que seriam as válvulas que se localizam na aorta, a artéria pulmonar, tá? Então, isso é importante que nós lembremos sempre, tá bom? Ainda nós podemos ter achados anormais, que são as bulhas hipo ou hiperfonéticas. Aí nós vamos ter algum tipo de comprometimento, né, da criança. No caso, pode ser devido a uma febre reumática, pode ser devido a uma estenose, pode ser devido também ao não fechamento de algum tipo de forame, tá? Então, isso é super importante. Essas bulhas, elas podem ser tanto na sístole como na diástole, tá? Ah, professora, vou conseguir auscultar direitinho no caso, os sopros. Muitas vezes os sopros, eles são detectados principalmente no ecocardiograma, através do médico especialista. Tá? Tá tudo bem? Vocês querem parar? Porque eu acho que tem alguém dormindo aí. Mas, gente... Só falar para o alguém... microfone fechar. Se for fazer alguma pergunta, aí abre. Mas tinha alguém dormindo. Ainda tá, que eu tô ouvindo aqui no meu microfone. Eu sei que a aula remota... estou ouvindo, mas enfim. Bom, enfim, vamos dar continuidade, tá bom? Porque a gente não pode perder a brincadeira, não é? Vamos dar um susto. Bom, agora nós vamos lá para o abdômen. No livro de vocês tem uma coisa que está inadequada. Eu já comuniquei, tá? No início do ano passado. Lá no livro de vocês fala que a gente começa o exame físico do abdômen através da ausculta. Não, é através da inspeção, tá? Por quê? No caso, meu Deus, agora me fugiu a palavra. No caso do abdômen, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou verificar o formato do abdômen, que geralmente na criança, fisiologicamente, ele é o quê? Globoso. A criança não é sempre barrigudinha e cabeçudinha, em geral? Então, o abdômen globoso vai ser a normalidade da criança. Eu não estou falando do globoso de obesidade. Eu estou falando de globoso por quê? Esse globoso, ele se refere principalmente, no caso, ao quê? A flacidez desses músculos reto-abdominais.
Vocês já perceberam que no abdômen, também ainda na inspeção, nós podemos verificar a presença de hérnias, principalmente na região umbilical? Bom, então a gente vai inspecionar esse abdômen. Essa inspeção vai ser feita através do quê? Do formato, que ele pode ser globoso, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade. Pode ser plano, principalmente a partir, né, aí, digamos assim, da idade escolar, e nos adolescentes, que deverá ser plano também, certo? Então, nós vamos ter o abdômen, que é o quê? O abdômen que é plano nos adolescentes, tá? Professora. Oi? Ô, Pro, então na criança, primeiro eu vou inspecionar, aí auscultar e fazer a palpação depois? A palpação e a percussão são por últimos. Por quê? Exatamente para que eu não precise, para não haver modificação da. Como é que se diz? Exatamente para não haver a modificação. Tá? Então, nós fazemos a palpação, a ausculta, a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação, tá? Então, é desta forma que nós realizamos, certo? Dúvidas? Dúvidas? Bom, acho que ninguém. Ninguém tem dúvida? Ô, Pro, é inspeção, ausculta, percussão e palpação? Não. Não, peraí. Isso, inspeção. Eu pensei No que você tinha abdômen? falado inspeção, percussão percussão e palpação, tá? Ah, tá. Dúvida? Como eu falei para vocês, a ausculta ela vem em segundo lugar, exatamente para que nós não tenhamos que para que a gente não modifique os ruídos hidroaéreos, tá bom? Bom, como que eu faço a ausculta do abdômen? Deixa eu ver se tem no próximo. Eu vou começar pela região aqui da fossa ilíaca direita. Então, eu vou pegar meu estetoscópio, vou posicionar, vou manter alguns segundos aqui nessa região e eu vou fazer exatamente o trajeto do intestino grosso. Então, vai ser cólon ascendente, transverso, descendente, certo? Então, vai ser desta forma que eu farei a ausculta. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui nesta região, mais um pouquinho nesta região, mais um pouquinho na região. E o que eu vou auscultar vai ser aquele borborigmo, aquele glu, 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 tá? Aquele... Certo? Porém, esses ruídos hidroaéreos, eles podem estar normais, que geralmente é a presença de 5 ruídos hidroaéreos em pelo menos 5 minutos. Podem estar anormais diminuídos, que seriam menos de 5 ruídos hidroaéreos por minuto, ou pode estar aumentados, tá? Beleza? Sempre será onde? Intestino grosso, cólon ascendente, transverso, descendente. Dúvida aqui? Vai pegar seu estetoscópio e fazer isso, tá? Ok? Dúvidas? Bom, como eu havia falado para vocês, eu vou fazer a ausculta cólon ascendente, transverso, descendente. O ruído hidroaéreo, ele é o ruído
que ele é proveniente do peristaltismo, tá? Esse ruído, ele normalmente é o que eu falei para vocês, o glu-glu-glu. Normalmente, quando eu tenho a vigência, por exemplo, de uma diarreia, esses ruídos hidroaéreos, eles vão estar mais o quê? Hiperativos. E quando eu tenho, por exemplo, uma constipação, eu vou ter esses ruídos. Vai estar o quê? Quando ele está em constipação, diminuídos. Tá bom? Então, isso é importante lembrar. Tá? Outra coisa, segunda parte, na percussão. Eu vou pegar a minha mão espalmada e vou fazer uma percussão. É uma percussão indireta. Como essa percussão é realizada? Esta percussão, ela vai ser de que forma? Eu vou não sei se eu vou tentar. Eu vou abrir aqui. Eu vou fechar. Deixa eu abrir a câmera. Ó, eu vou pegar a minha mão. Dá para ver a mão ou não? Dá para ver a minha mão? Não. Dá para ver? Agora? As pontas dos dedos não, só o dorso da mão. Eu vou pegar a minha mão, vou colocar ela espalmada. Deixa eu tentar ficar mais alta. Vou colocar. Agora dá para ver, né? Eu vou espalmar a minha mão, vou fazer este movimento com dois batendo sobre um dos artelhos, geralmente é o do meio, tá? Essa percussão indireta, ela significa o quê? Que eu vou produzir um som, tá? Eu vou produzir um som que vai percutir lá no caso, no abdômen. Como que isso é feito? O que principalmente eu tenho no abdômen, no caso dos intestinos, principalmente no intestino grosso. Eu tenho principalmente o som do quê? Da água com ar. Movimentos peristálticos. O som de água com ar. Eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Estão vendo o PowerPoint? Sim. Sim, então ótimo. Então é a água com ar. Essa água com ar, ela vai produzir um som que ele vai ser o som o quê? Timpânico. Quando eu vou fazer essa percussão em cima das vísceras, como por exemplo, em cima do intestino, essa percussão ela vai sair para mim de que forma? Das vísceras. Vai sair para mim maciça ou submaciça, certo? No caso, eu posso ainda ter a presença de massas no abdômen. Essa presença de massas vai ser, no caso especificamente, do quê? Vamos supor que esse paciente ele não evacua 5 dias. No cólon descendente, eu vou ter o quê? Massa de fezes. Essa massa de fezes, ela vai ser o quê? Tá bom? Ela vai ser como? Ela vai ser maciça. Portanto, a percussão vai ser maciça. Tá? Uma outra coisa que é importante quando eu for fazer a palpação. Essa palpação, ela vai ser aonde? Ela vai ser na região de todo o abdômen. Eu vou ter uma palpação que vai ser superficial, que vai me evidenciar, por exemplo, dor. Vamos supor, a criança já apresentou dor na palpação superficial. Eu vou continuar a palpação? Não, né? Porque eu tenho mais um tipo de palpação. A palpação profunda, certo? Que seria uma palpação onde eu vou colocar mais a minha mão com um pouco mais de força na região abdominal. E uma coisa ainda importante, se a criança ela tiver dor
na região da fossa ilíaca direita, pode ser o quê? Uma apendicite. Eu não vou entrar nos méritos, né, dos sinais lá, que são os sinais de Roswell, o sinal de descompressão brusca, tal, porque isso já foi falado anteriormente nas aulas de propedêutica, tá? Dúvidas aqui no abdômen ou eu consegui ser clara? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Professora, onde sai o som submaciço no abdômen? Submaciço, ele pode sair, por exemplo, no fígado. O fígado, ele está entre o maciço e o submaciço, tá? Mais alguma dúvida? O que é essa transição de vísceras, fígado e colo? É onde você vai conseguir escutar o submaciço? É uma das regiões que você consegue, por exemplo, bem na ponta do fígado, na região do rebordo costal direito, você tem a transição entre o fígado, ou seja, onde ele acaba e onde começam os cólons. Sabe como é que vocês podem evidenciar isso? Pega alguém na casa de vocês e faz um exame físico. Não precisa ser criança, pode ser um adulto. E aí você vai ver essa diferença sutil entre o maciço e o submaciço, tá? Tá bom. Dúvida? Dúvida? Bom, vou passar para o próximo, então. Aqui é só mostrando algumas variações. No caso abdominal, seria o abdômen ameixa, que a gente fala que é a síndrome de Prunibelli. Significa que essa criança ela tem ausência dos músculos reto-abdominais, por isso que tem essa flacidez. Eu já vi isso aqui, viu? Muitas vezes você consegue, inclusive, ver os movimentos peristálticos após a alimentação. É perfeita a movimentação peristáltica. Normalmente, não tem os músculos reto-abdominais, mas você tem a pele recobrindo. E outras doenças, né, abdominais que nós temos, que essa aqui nós já falamos, que é a onfalocele. A onfalocele seria o quê? A saída das vísceras abdominais, principalmente dos intestinos, através de uma abertura que seria na região umbilical, tá? E agora, vamos falar um pouco da região genital. A região genital, a gente também observa se tem algum tipo de anormalidade genética, principalmente nos meninos, que é uma das anormalidades seria a epispádia e a hipospádia. Eu acho que não, coloquei. Ó, aqui seria a abertura anormal na uretra, na face dorsal do pênis. Aqui seria a hipospádia. E esse daqui é a epispádia, que é por baixo. Um é por cima e o outro é por baixo, tá? Aliás, os dois são epispádias. Ainda nós temos a hipospádia, que seria a abertura anormal na face inferior do pênis. Se faz correção cirúrgica dessa anormalidade, tá? Até os 2 anos de idade se faz a correção. Alguns casos, nesses 2 casos específicos, nós temos micropênis também. Então, aí já fica mais difícil de fazer correções. Nós temos também... Nós temos também uma condição, principalmente no recém-nascido, que seria o ânus imperfurado, tá? E aí também se faz a correção dessa imperfuração anal até os 5 anos de idade, mas enquanto isso se abre uma ostomia na região abdominal para que tenha a saída das fezes. E também, dependendo da idade da criança e da história, né, pregressa, nós também fazemos a investigação relacionada à violência sexual. Mas nós fazemos isso sempre na companhia de outro profissional, seja ele da enfermagem ou da medicina, tá? Os membros inferiores, nós vamos ver a integridade, a movimentação desses membros. Lembrando que no bebê, eu vou ver a movimentação ativa, porque eu não vou ver a deambulação.
O tônus muscular, se ele está dentro da normalidade. Os pulsos, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. No caso, nos membros superiores, os principais que nós verificamos é o pulso radial e o braquial. E nos membros inferiores, o pulso femoral e o pedioso, tá? Além disso, nós também verificamos a amplitude, a frequência e o ritmo desses pulsos, além da perfusão periférica. Lembra da perfusão periférica? Eu vou pegar, vou elevar o membro desse paciente até uma posição que seja acima do coração e vou apertar a ponta do dedo e vou verificar o retorno, né, o tempo de enchimento capilar. Esse tempo de enchimento capilar ele tem que ser menor que 2 segundos, tá? E aqui se encerra o nosso exame físico. Mas ainda nós temos algumas coisas para falar da atenção básica. Bom, lembre-se que as consultas de enfermagem, elas são realizadas principalmente na atenção básica. A atenção básica, como vocês sabem, ela tem como foco a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Com isso, as consultas de enfermagem, elas são realizadas nesse momento, que é a atenção básica. Geralmente, quando nós encontramos algum tipo de comorbidade, essas comorbidades, essas crianças com comorbidades, elas são encaminhadas para onde? Para um profissional especializado, que vai orientar essa mãe o tipo de tratamento especializado. Outra coisa que na atenção básica nós realizamos, junto com a equipe multidisciplinar, é a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, a supervisão das imunizações, que principalmente até os 5 anos de idade são extremamente importantes, a avaliação da alimentação saudável, a prevenção de acidentes na infância, que é muito comum, principalmente os acidentes como queda, afogamento, e também medidas de prevenção e cuidado à criança em situação de violência. Também nós fazemos o gerenciamento, né? E implantamos também projetos de prevenção e promoção da saúde, além da consulta de enfermagem que eu já falei para vocês. Uma coisa que é importante lembrar é que o Ministério da Saúde, ele preconiza, no primeiro ano de vida, no mínimo 7 consultas. Essas consultas, na atualidade, diferente um pouco do que está falando no livro, elas são intercaladas com as consultas do médico. Então, vamos supor, na primeira semana a consulta é com o médico, no primeiro mês é com a enfermeira, no segundo mês é com o médico, no quarto mês é com a enfermeira, e assim por diante, até o 12º mês de vida. No segundo ano de vida, se recomenda pelo menos duas consultas, sendo uma delas no 18º mês e a segunda no 24º mês. A partir do segundo ano até o 5º ano de vida, normalmente essas consultas podem ser anuais, de acordo com o estado de saúde de cada uma das crianças. Normalmente, as consultas elas são realizadas exatamente na primeira semana, no primeiro mês, segundo mês, quarto mês e tal, para coincidir com os períodos de imunização, ou seja, a mãe já vai no posto de saúde, já realiza a consulta, seja ela médica ou de enfermagem, e depois disso, ela já é encaminhada à sala de vacinação e é realizado a imunização dessas crianças. Uma coisa que é importante é o mundo da criança. O mundo da criança, a criança ela tem uma realidade dela própria. Ela enxerga de um modo peculiar. Além disso, ela usa muita imaginação. A criança, quando nós vamos abordá-la, ela tem o quê? Uma espontaneidade. Lembrando que cada fase do desenvolvimento dessa criança vai ser o quê? Diferente uma das outras. Uma coisa que é importante lembrar, a comunicação nossa com essa criança, principalmente das crianças que já são a partir da idade pré-escolar.
Para que a gente possa se comunicar adequadamente com as crianças, nós precisamos o quê? Nós precisamos entender esse desenvolvimento de cada fase. Peraí. Ou seja, a comunicação nossa com a criança vai estabelecer uma relação de confiança, não só com a criança, mas também com os pais. E com isso, é importante que a gente saiba a cada momento de desenvolvimento o universo da criança para que a gente não seja invasivo. Ou seja, vamos supor que uma criança de 4... Vamos realizar uma consulta de enfermagem numa criança de 4 anos. Essa criança ela vai ficar muito menos ansiosa, por exemplo, se nós apresentarmos os nossos materiais para ela, como, por exemplo, o estetoscópio. E aí, vai entrar o quê? Eu vou lembrar para vocês uma coisa. A criança, quando eu mostro para ela os materiais que eu tenho em mãos, essa criança ela fica muito menos ansiosa. É aí que vai entrar algo que na enfermagem nós chamamos de brinquedo terapêutico. Muitas vezes, para a gente entrar nesse universo da criança, nós precisamos utilizar o brinquedo terapêutico, tá? E guardem essa informação, que mais para frente eu vou pedir um trabalho sobre brinquedo terapêutico, tá? Bom, lembrar que em crianças, independentes da idade, os componentes não verbais, eles trazem mensagens muito significativas. Ou seja, abordar uma criança logo que ela chega imediatamente, eu posso gerar o quê? Mais ansiedade. Por quê? Porque ela ainda não adquiriu confiança em nós. E é sempre importante manter junto a mãe, o pai ou o acompanhante. Por quê? Porque quem é a pessoa de confiança para ela? São os pais. Bom, desse modo, é importante que nós conversemos com quem? Com os pais, antes de tudo, para que a gente também possa passar credibilidade para essa criança. Portanto, é legal nós seguirmos algumas recomendações. Quais são elas? Primeiro, a gente sempre permite que essas crianças elas fiquem o mais confortáveis possível. Outra coisa, sempre fazer esse exame físico com calma. Sempre evitar os avanços rápidos ou súbitos. Normalmente, o contato visual que a gente sempre faz no nível da criança. Às vezes a gente fica até de joelhos para que a gente possa ficar no nível da criança. Uma coisa que é importante, conversar com a mãe ou com o pai se essa criança ela estiver tímida. Uma coisa que é legal, se for uma criança pequena e ela estiver portando algum tipo de brinquedo, sempre procurar abordá-la através desses objetos de transição, que são as bonecas, os bichinhos, os carrinhos. Antes de abordar essa criança de forma direta. E nas crianças com mais idade, sempre oferecer a oportunidade de conversar sem os pais. Por quê? Principalmente quando tem os adolescentes, é um momento de rebeldia. Então, às vezes, é mais interessante que nós conversemos com a criança sem a presença dos pais e desde que esses pais permitam que nós possamos conversar com eles sem a sua presença. Quando nós fazemos essa conversa sem a presença dos pais, ou exame físico sem a presença dos pais, eu sempre vou solicitar a outro colega da enfermagem que esteja presente para a realização desse exame físico, tá? Por quê? Exatamente para evitar questões, por exemplo, como relação a assédio, tá? Como eu havia falado para vocês, sempre assumir uma posição ao nível dos olhos da criança. É importante que a gente fale de uma forma calma, despreocupada, confiante.
Logicamente que a gente não vai usar palavras muito específicas, sempre falar de forma que a criança entenda adequadamente o que a gente tem para dizer. Sempre abordar essa criança e direcionar de forma sempre positiva. Sempre que houver uma escolha, dê essas escolhas para a criança, para que ela se sinta à vontade. E sempre permitir que ela expresse suas preocupações e temores. É a mesma coisa, às vezes a gente vai realizar um procedimento na criança. Por exemplo, uma punção venosa. Todo procedimento invasivo na criança, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar ansiedade e vou gerar medo. Então é importante que eu fale com essa criança, que eu explique o procedimento e que seja de melhor forma possível e sempre de forma o quê? Positiva. Uma coisa que é importante lembrar é que a hospitalização para a criança, ela pode ser o quê? Ela pode ser principalmente uma situação de extremo sofrimento. Por quê? Quando a criança ela está dentro do hospital, é uma situação onde ela está privada do seu mundo. Ela é privada, por exemplo, de estar com os amiguinhos e de estar dentro da escola, que é o mundo que ela mais conhece, escola ou creche. A hospitalização, ela gera o quê? Principalmente sensações que podem remeter a hospitalizações anteriores ou a procedimentos anteriores. Normalmente, o que acontece? Por que isso acontece? Quem aqui já teve alguma situação onde a mãe falou assim: se você não fizer tal coisa, eu vou pedir para vou te levar no hospital e vou pedir para a enfermeira te dar uma injeção. Ou seja, todo mundo, né? De um modo geral. Não obedeceu, olha, não comeu, aí eu vou te levar no hospital e a enfermeira vai te dar uma injeção. Não obedeceu, vai tomar uma injeção. Então, a hospitalização ela é sempre ligada ao quê? A um evento negativo. Sempre. Ou seja, é sempre ligado a, a uma experiência de dor. Uma coisa também que nós temos que orientar as mães, nunca falar esse tipo de coisa para a criança, por quê? Porque quando realmente precisa de uma hospitalização, essa hospitalização sempre é mais dura dessas crianças, porque elas enxergam a hospitalização como uma punição para alguma travessura que ela fez. Pessoal, cada momento do desenvolvimento infantil vai ser uma forma de abordagem da criança. Quando eu tenho um lactente, é óbvio que eu vou fazer o exame físico e abordar a criança sempre quando? Sob a mira, né, dos pais e sob também o colo dos pais. Por quê? A criança, ela tem como porto seguro, digamos assim, o pai e a mãe. Então, é importante que eu permita que essa mãe ou esse pai participe e que essa criança fique segura. Portanto, eu vou fazer grande parte desse exame físico, a parte que nos permite, no colo dos pais. Já a criança de 1 a 3 anos, eu posso realizar esse exame físico tanto parte no colo dos pais, como já começar a interagir, mostrar os meus instrumentos, tá? Essa parte aí da comunicação e desenvolvimento da criança, eu vou pedir para que vocês leiam, tá? E façam um resumo para mim desses últimos slides aqui, tá? Eu gostaria de saber, gente, Giovana, faz favor para mim, e Júnior, coloca lá no grupo para o que vai ser feito de pós-aula, que esse é o resumo do slide desde aqui da comunicação e desenvolvimento da criança, desde o lactente e o escolar. Eu quero que todos leiam isso com bastante atenção, tá bom? Vocês escrevem para mim lá no grupo? Aham. Obrigada, viu? Alguma dúvida, gente?
E é para mandar para o seu e-mail? Mandar para e-mail. Escreve lá no Word, tá? Eventualmente, quem não tem acesso ao Word, escreve no corpo do e-mail. Mas veja só quem não tem, porque é ruim pra caramba para arquivar, tá? Ok? Não, aqui a grande maioria me mandou no Word. Eventualmente, acho que só teve uma pessoa que me mandou no corpo do e-mail. Uma ou duas. Mas Acho não que é para Não, eu até deduzi que tivesse algum tipo de problema. Por isso que eu não chamei nem atenção, tá? Mas me manda no Word mesmo. Gente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Professora, o resumo é a partir desses últimos 3 slides.